Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Nova Terceiro Setor. É uma alegria estar com vocês a cada encontro, a cada episódio, onde a gente debate temas de extrema relevância para a nossa sociedade e para o terceiro setor. Eu sou o Wellington Ribeiro, especialista no terceiro setor, e hoje o tema é um tema de extrema importância, onde nós vamos falar sobre a linguagem, a comunicação para jovens em situação de vulnerabilidade. Então, se a sua instituição trabalha com jovens nessa realidade, assiste o nosso podcast agora. E se você ainda não trabalha, mas é bom você aprender, porque pode desenvolver um projeto voltado para isso também, tá certo? Então, fica com a gente aqui. Olha, e para um tema desse, eu não poderia deixar de sentar aqui nessas cadeiras, nessa mesa, pessoas que não fossem gabaritadas para falar com propriedade do assunto. Tem aqui comigo hoje o nosso especialista Edmilson. Se apresente, amigo, por favor. Bem, meu nome é Edmilson Alves Carvalho, estou nessa luta do terceiro setor já há 20 anos e é um privilégio estar aqui, poder compartilhar com vocês algumas experiências e aprender também, porque essa questão do jovem em vulnerabilidade é uma situação que está muito em voga, aliás, sempre esteve e vai estar, né? E o terceiro setor, ele é um braço forte e uma mão amiga do Estado para poder ajudar nessas questões. Então, a gente já desenvolveu alguns projetos voltados nessa questão, a gente vai poder discutir um pouquinho a respeito. Legal. E agora eu quero apresentar aqui os nossos dois amigos convidados de hoje. Tem experiência na área e em outras também. Então, eu quero aí meu amigo André Falcão, se apresente, por favor. Então, como você já me apresentou, né? Meu nome é André Falcão. E a gente já vem trabalhando, a gente gosta de trabalhar com pessoas, né? Eu gosto de trabalhar há muito tempo, desde que eu me converti, né, ao cristianismo, né? E eu saí de uma situação crítica, né? Então, da mesma maneira que eu saí, eu também senti esse desejo no coração de trabalhar com essas pessoas, né? Com esse público, né? E ao longo da conversa aqui a gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre como foi que a gente iniciou essa jornada, como foi que eu conheci o Marcão, e assim a gente trabalha nessa missão aí de resgatar jovens, adolescentes, né? E para ser resgatado, para mudar essa situação, né, de vida que elas passam, muitas delas passam, né? Legal. Obrigado, André. Obrigado. Marcão, o André já falou teu nome, então vai lá, Marcão. Se apresenta para essa rapaziada aí. Isso aí, satisfação total. Fico honrado aqui pelo convite. Ok? Então, meu nome é Marcos Vinícius, né? Vieira Salles, conhecido como Marcão, relato verbal, nome artístico, né? Que eu adquiri com o decorrer do tempo aí. Eu tenho um trabalho como educador social, né? Trabalho também como agente cultural nas periferias, onde realizo eventos. Dou palestra também em escolas públicas, inclusive a gente já vai estar... Foi convidado para participar de um projeto que começa segunda-feira agora, nas escolas, né, públicas. E estamos aí para atender o público, né, da melhor forma, e principalmente aqueles que estão em vulnerabilidade social, né, que esse é o nosso alvo, abraçar essas pessoas aí. Legal, Marcão. É assim, com certeza vocês dois vão agregar muito aqui na nossa conversa de hoje. E você aí já vai deixando seus comentários, já curte e compartilha esse material para que mais pessoas sejam alcançadas. Pessoal, o tema de hoje é um tema que, assim, precisa fazer parte do nosso dia a dia, né? André e Marcão e Edmilson. Uma pessoa, quando está numa situação de vulnerabilidade, às vezes ela não quer ouvir qualquer pessoa e nem qualquer discurso. Não é qualquer pessoa e às vezes nem qualquer discurso. Exatamente. Então, exige uma necessidade, uma preparação para aproximação, para abordagem, né, a linguagem, a postura. Amigos, compartilhem com a gente aí. Você falou aqui para a gente, André, assim, no momento em que eu fui convertido e tal, então mostra que você teve um momento de rebeldia, né? Sim, e tal. Então, como é que era nesse momento, assim, por experiência própria? Você escutava qualquer pessoa? Porque eu tenho certeza que mesmo lá atrás tinha gente que falava assim, André, não faz isso não, meu filho, vamos para outro caminho aqui. Mas às vezes a gente não escuta, né, André? Sim, então compartilha com a gente isso aí, amigo. Assim, você falou bem, né?
Na verdade, eu não tinha tanto uma objeção quando as pessoas vinham me falar. Eu escutava na rua. Só que eu não seguia o que elas falavam. É aí que está o negócio, né? E a gente vê que a mesma situação a gente vê em outras pessoas também. Porque quando a gente chega, tem uma aceitação de 90% ou mais das pessoas, elas aceitam você chegar, conversar com elas. E poucas são as que rejeitam. Mas eu acho que isso vai muito da força da pessoa, de cada ser humano, né? Porque às vezes ela escuta, tá ali aberta para ouvir, só que ela não dá o passo de ser ajudada, de reconhecer que precisa da ajuda. Então eu acho que para mim, eu não sei como explicar, né? Mas eu acho fácil chegar nessas pessoas, porque outra hora eu me encontrava no quê? Na droga também, ela estava ali do mesmo jeito, nas esquinas. Então, eu acho uma maneira tranquila chegar nessas pessoas e conversar com elas. Vivenciada, né? É uma situação vivenciada. Então, é difícil você falar e explicar para outra pessoa como é isso. Você já só chega lá e conversa. Porque quando eu me converti, na primeira semana eu já estava lá evangelizando lá com os irmãos, né? Então, para mim foi super fácil. Eu falava a linguagem deles ali, a linguagem da rua. Então, foi simples. Marcão, foi simples. Você até desenvolveu uma linguagem musical aí também Isso, para alcançar essa galera. Foi legal. Como é que foi isso aí? Então, o rap, né, ele é uma estratégia muito forte. Desde o estilo que a gente anda, né, boné, óculos, bermuda, né? Aí a galera, a maioria que é jovem, se identifica, né? Que a maioria que estão em estado aí de vulnerabilidade social são os jovens da periferia, né? É verdade. E eles ouvem o quê? Muito rap. Muito. Né? Então eu já tenho essa facilidade de lidar com eles pelo estilo, né? Pelo linguajar que eu tenho também, periférico, né? Mas em certos momentos não posso falar muitas gírias, entendeu? Porque tem até umas regras, né? Que a gente tem que evitar de falar, né? Tem um código aí, amigo? Tem uma ética, né? A ética, entre nós, os educadores, tem tudo, né? Legal. Tem uma função que cada setor tem as suas regras e a gente tem que atender essas demandas, né? De acordo com o que está na documentação. Então, a gente, no momento oportuno, a gente explica para eles como é o significado das gírias e também a gente não pode explicar para eles que a gente não pode se aprofundar, né? Para falar, entendeu? Então, esse fato do rap chegar mais próximo dele e eles ouvir a gente é muito bom, entendeu? A aproximação que a gente tem e a gente não tem dificuldade, entendeu? Legal. Desde quando a gente entra na sala, eles já vê logo, nossa, aí já olha assim, já fica olhando, né? Que legal, o jeito que ele se comunica, totalmente diferente, né? Então isso gera um despertar neles, né? E a gente vai passando a mensagem, que a gente dá muitas palestras sobre o bullying, né? Para não ter esse tipo de brincadeira, onde eles vão magoar o colega. A gente fala sobre os males que a droga faz ao corpo humano, entendeu? Então é por aí que a gente vai trabalhando, né? E usando o estilo que a gente tem para se aproximar até eles, né? Que é o estilo hip hop, o estilo rap, né? A cultura arte urbana, né? Que é chamado. Massa, cultura velho. de rua, né? Aí eles verem assim, cara, eu me sinto muito feliz, sabe? De ser útil, né? Uhum. Quem não gosta de ser útil, você tá em vários locais e ver seu trabalho sendo reconhecido. E é isso, é muito importante. E eu vendo esses chamados, né, que estão me oferecendo, eu tenho que me capacitar, né? Porque eu vou deparar ali com alunos de segundo ano, terceiro, já de nível, né, diferente das crianças. Sim. Então, tem que ter uma capacitação, né? Tem que ter Até um porque o conteúdo. linguajar muda, né? Muda, a então didática muda. Você já tá lidando ali com alunos, né, com jovens que já conhecem algo, né? Eles podem te perguntar algo, você tem que estar ciente do que você vai responder. Tem isso também, né? Tem isso. Então, para mim se aproximar deles não é muito difícil não, entendeu? Eles me gostam, né, das atividades. A gente dá atividades lúdicas também, que é de brincadeiras, né? Que é uma estratégia também. E eles se sentem bastante bem nessas atividades aonde a gente exerce, né? Show. Poxa, muito bacana. Você sabe que eu gostei bastante? Que o jovem a gente pode usar, se a gente usa a linguagem vertical,
que é aquela linguagem de professor, que é a linguagem formal. De autoridade, né? De alguém para baixo. Justamente. Eles não se sentem inseridos. Então, quando você entra dessa forma que você fala a linguagem horizontal, a linguagem de igualdade com ele. Isso é muito bacana. Porque quando é criança que você vai trabalhar com uma criança, eles entendem mais a linguagem vertical. Ali o professor falando, presta atenção. O jovem não, o jovem se dispersa. Porque você tem que entrar na mente do jovem. Ele já tem uma outra... você tem que ser usar algo um outro interessante modelo para eles. Exatamente. Entendeu? Então, uma linguagem horizontal é primordial para a gente poder tratar com o jovem. E uma coisa muito importante também, que eu percebo, é que o jovem, ele se sente incomodado, porque quando a gente vai tratar certas questões, principalmente de vulnerabilidade social, entendeu? Se a gente fala diretamente isso com o jovem já se retrai, porque ele já tem aquela questão, né, da discriminação, né, principalmente jovens que estão nessa situação. Então, a gente reforçar esse estigma da vulnerabilidade social não é muito bom. A gente vai entrar na vulnerabilidade, mas com uma outra linguagem, a linguagem de inserção, a linguagem de mostrar para o jovem que ele pode se desenvolver, entendeu? Tanto naquilo que ele gosta de fazer, entendeu? Quanto naquilo, o futuro, até para ele sair daquela situação de vulnerabilidade social. Porque se você chega num jovem, poxa, você está em vulnerabilidade social, você já está estigmatizando ele. Então, essa linguagem pode criar uma defesa já, né? Não, desnecessária. já, ninguém gosta, né? Ele já se recua, né? Já fica na defensiva. Querendo ou não, a sociedade, ela já cria essa situação, né? Se ele já está em vulnerabilidade, é porque algo deu errado. Algo não chegou na ponta, algo não beneficiou ele. Então ele já sente na pele isso. Entendeu? O jovem, ele não gosta de ser coitado. O jovem, ele gosta de ser inserido. Ele gosta da linguagem horizontal. Então quando você chega assim, dessa forma, com essa linguagem do rap, com essa linguagem da música, ela é uma linguagem extraordinária, porque o jovem gosta disso. Entendeu? A gente fala através da música, a gente fala através da dança com o jovem, e a gente consegue, né, passar a mensagem que eles podem sair da vulnerabilidade. Isso. Através disso. Dá uma pausa agora, que é para esses abençoados mudar essa tela aqui. Estão assistindo aí o Cavaleiro dos Sete Reinos. Pode? Tá ok. Mas o som tá saindo aqui, mano. Aí aqui desconcentra demais a gente. Aí depois corta, eles, deixa ele faz esse cortezinho eles aqui. edita, né? Isso, esse cortinho eles fazem depois. Porque Tudo tem que bem. estar aqui o coisa. Retomou? Beleza. Fala, André. Queria pegar esse gancho aí, né? E do Marcão também, né? Que ele estava falando sobre a didática, né? Como assim, eu fui num curso da igreja, né? Sobre EBD, né? Que é a escola bíblica lá, dominical. E aí um dos líderes lá, um dos professores, que era treinando professores, né? Eu já estava dando aula já para os adolescentes, depois eu fui para os jovens, né? E uma coisa que eu peguei muito interessante é que você tem que saber o que eles estão vendo, né? Vendo o quê? O que eles estão vendo na rede social? O que eles estão vendo na TV? Qual é o filme? E isso também eu acho que é muito importante você estar inserido ali nas coisas que eles gostam, para você ter também mais essa facilidade também, porque a gente vai passando do tempo. A gente foi adolescente lá atrás, era totalmente diferente. Diferente demais, foi né? Jovem também, totalmente diferente. Então, quando a gente procura, a gente que está na frente ali, educando, né? Procurando uma melhoria para os jovens ali, ensinando como é, que a gente já passou por aquilo ali. Mas com a linguagem de hoje, com o que eles estão vendo hoje, acho que fica muito mais fácil de você trabalhar, né? É verdade. Então, eu acho que é isso aí. Isso aí que tu tá falando, André, é super importante, né? É a gente tratar cada pessoa, cada geração com a realidade dela. Não adianta tu entrar na sala de aula para abordar a galera na forma como a gente era adolescente. Nossa, Mudou demais. Mudou. Tem que se atualizar, né?
Desde até na musicalidade também você tem que se atualizar. Se você quer chegar sempre a alcançar os seus méritos, você tem que se atualizar e se capacitar. Não tem jeito. É interessante porque o jovem, ele só consegue entrar na mensagem, de entender a mensagem, quando ele se vê na mensagem. Isso é fundamental, porque o jovem é diferente. Eu sou da geração X, eu sou daquela geração que é formal, né? Das escolas militares, né? Período militar, sentado um atrás do outro, né? A Sim, disciplina, senhor, não senhor, sim, sim, senhor, senhora, não senhora. Aquilo funcionava bem para a minha geração, porque a gente nasceu dentro daquele contexto. Já o jovem hoje, você precisa se comunicar com ele de forma que ele se sinta inserido. Então, até nisso é importante a gente entender o jovem, aquele grupo de jovens, até porque dentro dos próprios jovens existem grupos, né? Quando você vai falar para grupos que estão em vulnerabilidade social, que você percebe que eles já têm uma mentalidade mais voltada religiosa, a sua comunicação ela tem que ser diferenciada. Ele tem que ser inserido ali. Quando ele já tem num grupo já mais voltado para essa parte do lazer, do esporte, da música, então você tem uma outra linguagem também. Então, tudo isso, a gente que trabalha com inserção do jovem, que a gente procura trabalhar essa questão de tirar eles da vulnerabilidade, a gente tem que entender que tem vários mecanismos que a gente pode usar. Sim. Mas o principal é esse, inserir o jovem dentro daquilo. Porque se ele não se sentir inserido, se ele não se vê dentro daquela mensagem, a gente falha em passar a mensagem para o jovem. Tem um termo que, Edmilson e amigos, muito utilizado nesses últimos tempos, que sim, acho que se encaixa no que você está falando. É fazer o jovem entender que na mensagem ele também é o protagonista daquilo que está acontecendo, né? Protagonista. Então, assim... Ele é o autor, né? Ele é o... Exatamente. Ele se vê ali. Se sente valorizado. É muito importante mesmo. Então, ele se sente útil ali, falando que eu fiz aquilo, cara, que legal. Né? Então, assim, dá mais motivação, né? É muito bom mesmo. Perdão, pode falar. Não. Assim, o visual... O jovem ele é muito visual. Então, quando a gente vai tentar criar algum tipo de comunicação para o jovem, a gente tem que pensar nisso. O jovem ele é visual. O jovem, se você... Ele presta muita atenção em coisas muito rápidas. Então, se vai fazer vídeos, algum tipo de comunicação, vídeos curtos, rápidos, com mensagens claras, entendeu? Porque para ele não se dispersar, entendeu? Porque quando você pode ter uma inteligência, a mil. Você pode ser aquele cara que realmente, né, passa mensagem para grandes palestrantes, pessoas profissionais, liberais e tudo mais. Mas o jovem é diferente. Então a sua mensagem tem que ser assertiva, tem que ser curta, né? O jovem ele é visual demais, objetivo, né? Entendeu? Então, tipo assim, vamos criar uma mensagem para os jovens aqui do nosso grupo da Comunidade Unida. Então, vamos fazer alguns vídeos aí para engajar os jovens para participar de um evento. Entendeu? Poxa, outra coisa importante, eu gosto sempre de dizer o seguinte, a gente não deve falar para os jovens, a gente deve falar com os jovens. Isso é fundamental, falar com eles. Eu ia falar uma coisa importante aqui, se tornar amigo. Sim, falar com o jovem. Em vez de você estar impondo alguma coisa, quando você se torna amigo, teu exemplo, pouco a pouco, que você vai inserindo o que você quer. E o muito bacana é a gente falar com o jovem no sentido de, poxa, eu preciso me comunicar com ele. Como é que eu vou me comunicar com o jovem? Poxa, vou conversar com eles, vou trazer alguns deles aqui. Como é que a gente consegue passar essa mensagem para vocês, para o grupo? Tem muitas situações, né? Assim, só pegando um gancho, né? Situações que acontecem, que os jovens... Acontece mesmo no cotidiano, dia a dia, né? Pro lado até feminino e masculino. Né? Feminino como? A mãe não gosta que uma filha use roupa curta, ou o pai. Né? Aí chega na menina e fala...
essa roupa aí, não faz isso não, você tá parecendo... Uma sabe? vagabunda, Aí, desculpe o termo, mas você vai usando esses termos chulos, essas né? palavras de As baixo palavras- calão aham. para a jovem, né? A jovem vai se indignar, não vai ouvir ela e vai usar mais curta ainda, sabia? Mas se você chegar na jovem e falar, minha filha, você é uma princesa, você é uma princesa da nossa família, não faz isso, se valoriza, você é linda, não faz isso não, você está se expondo demais. Cara, ela vai... É diferente. ela diferente, vai né, entender, é Marcão? mesmo, né? Sabia que eu falei isso pra uma jovem Tem um exemplo também. e ela, né? a mãe dela me elogiou, falou, nossa, você tirou a minha filha de usar as roupas curtas, muito obrigado, educador Marcos. Né? Tio Marcos, que eles me chamam. Aham. Aí eu falei, caramba, eu me senti assim, chegou, eu chorei, né, na Que hora, legal, porque a gente passou por isso, eu passei por isso já, né, com meu pai. Meu pai, assim, como ele é um cara muito rígido, nordestino, né, aqueles negócios lá. Brabo. é, Também foi criado assim. Então, Bença aí- pai, bença mãe. Vou te falar Sim, aqui, senhor, pra não, você ter a senhor. noção. E aí eu no carro com ele, dirigindo o carro, e eu vendo aqueles caras com aquelas bermudas assim na esquina, eu achava massa, né? Aí ele, essas bermudas, esses caras com esses bonés, ô coisa! Coisa de malandro, de vagabundo. Eu achando legal, sabe? Eu falei, meu Deus, eu acho muito Você massa, eu pensando quero uma nesse bermuda poxa, não dessa. vou nem poder usar. Vixe, pai não vai deixar não, vai tocar Aí- fogo. Vou nem As- poder colocar um brinco e o pai vai puxar e vai arrancar. Desse jeito. Mas teve um tio meu que intercalou ele. No momento que ele falou isso, que até a musicalidade, né, que eu tava ouvindo uma vez, em casa, que eu tinha um gravador, pra você ter noção, quem me incentivou ao rap foi meu pai. Querendo ou não. Por quê? Com um brinquedo que ele me deu. Foi um gravador. Aí desse gravador eu fui ouvir nas rádios e me identifiquei com a rádio, né? E aqui, a partir daquele momento que eu me identifiquei com aquele estilo, aí foi... A Falei, rádio pronto. falava a sua linguagem. Isso. Aí, A linguagem entendeu? que você Aí eu ouvi no gravador, eu dei esse gravador pra esse menino. O que que aconteceu? Tá entendendo? Aí eu ouvindo muito rap e tal, né? Porque eu me identifiquei com o rap. A partir do momento que eu me identifiquei com a cultura hip hop, eu me identifiquei e ouvi, eu me identifiquei com ela, né? Aí o meu tio intercalou ele, né? Interviu, né? Quer dizer, nas atitudes dele. Falou, não, deixa ele. Isso tá sendo bom pro seu filho, cara. Você não tá vendo não, o menino de vez de estar na rua, ele tá em casa ouvindo a música dele, o que que tem? Aí ele foi vendo, entendeu? Ele foi levando, entendeu? Aí ele foi vendo, aí depois Mudando, né? foi mudando a situação, entendeu? E isso pra mim foi bom pra mim, pra minha saúde, né? E Saúde. seu pai hoje ele é vivo? Ele é vivo. E como ele vê você nesse trabalho hoje? Então, hoje eu sou o orgulho da família, né? Olha aí, olha que... Entendeu? Antes eu não era. A partir do momento. Por quê? Porque eu tive outros caminhos, né? Infelizmente. Mas eu vi que eu estava totalmente errado e dei a volta por cima. Consegui Legal. dar a volta por cima. E hoje eu sou um exemplo para a minha família. Eles me veem como uma superação muito forte. Que bom, né, Sabe? Marcão? Desde dos convites aonde eu vou, eventos grandes, onde eu vou participar como artista, né? Que eu tenho esse lado musical também. E aí eles me veem, eles agradecem, né? Por tudo, até na visita quando eu vou visitar as famílias, né? Visitar a minha família e tal, eles se sentem honrados pela minha presença. E eu me sinto honrado também, né? De ver que realmente as coisas estão fluindo, né? E o melhor convite que existe é o reconhecimento, né, do trabalho. Isso é verdade. Você foi ali vamos supor, numa unidade de internação, não porque você lançou um projeto ali dentro, cultural, ou porque sua música chegou até lá, né? Os jovens gostaram daquele trabalho, falaram, cara, que música massa, né? Traz esse cara aqui, entendeu? Então, fugindo um pouco o foco, né? Esse lado cultural também faz parte da periferia, né? Para ajudar os jovens. Eu vejo também que faz parte. Com Se a certeza. gente filtrar e colocar esse lado cultural nas atividades, até hoje está tendo muitas atividades, né, nas escolas e tal, e por aí porque estão vendo que estão agregando, né, os jovens estão agregando, estão tendo conhecimento, estão melhorando, né, nessas situações, porque também tem além das atividades culturais, tem atividades de brincadeiras lúdicas, né, onde a gente pode envolver
e tomar a atenção deles de forma educativa, né? Um lado positivo. Isso é verdade. Ô, amigos, André, e todos vocês três, né? Quando a gente olha hoje uma realidade das pessoas em situação de vulnerabilidade, é inevitável ter a conclusão de que a autoestima está abalada, né? A própria identidade da pessoa, o senso de pertencimento e muitas vezes até falta de propósito de vida. Então hoje uma pessoa numa situação de vulnerabilidade, ela emocionalmente ela também está muito afetada. E como vocês trabalham aí dentro da periferia, a gente tem um conhecimento de que na periferia isso tende-se a agravar, não que seja algo exclusivo, porque assim, as enfermidades psicoemocionais hoje elas estão em todos os lugares, em todos os níveis, em todas as profissões, em todas as cores, todas as etnias. Só que quando a pessoa está numa situação desfavorável, ela começa a se enxergar de forma inferiorizada, né? O jovem, nasci pobre, vou virar aqui, não, a minha vida vai ser virar aqui um traficantezinho ali da esquina. Ou a menina, quando muito, quer a roupa curta para namorar o traficante, porque vai ter uma coisinha ou outra ou mais. Então, assim, lidar com isso é um desafio, né, amigos? E vocês que estão lá na ponta, tratando essas galera, assim, como é que vocês fazem para poder resgatar essa autoestima, dar uma visão de mundo diferente, de vida, para esses jovens que vivem nessa situação, amigo? Fala pra nós aí, mano. Então, André e Marcão e Edmilson. Vou falar aqui primeiro, pode ser? Fala. Então, essa situação aí, a gente tem que... Eu trabalho da seguinte forma, né? Como você perguntou aí, para eles terem, né, uma visão de valorização, de reconhecimento, né, que é muito bom. O que a gente tem que fazer? A gente tem que agregar situações onde eles participam. E como você falou, que eles sejam protagonistas. Ou eles criam uma poesia, ou eles criam uma música, entendeu? Eles vão se identificar com algo. Aí por aí que eles vão se sentir valorizados, né? Sendo essas funções sendo aplicadas nas escolas públicas, pode ser, né? Como já vem efetuado. E também no maior estado de vulnerabilidade social, onde se encontra os jovens que têm conflito com a lei, que é nas unidades de internações, né? A gente pode fazer essas funções também. Porque eu já faço esse trabalho. E quando você dá o potencial para ele criar algo, e ele vê que ele fez aquilo, e ele é o autor, ele é o protagonista, ele se sente valorizado. Legal. Cara, eu criei uma poesia, tem um momento oportuno, pode ligar para a mãe, né? Eu estou falando no caso das unidades, né? Sim. Aí liga pro familiar e fala, mãe, eu fiz uma poesia aqui dentro. A mãe lá fora fala, cara, meu filho tá mudando. Isso é importante, né? Mãe, eu aprendi a desenhar, tô aprendendo a grafitar, que é os desenhos que acontecem, né? Porque o hip hop, ele tem 5 elementos. Fala né? aí quais são. O DJ, o grafite, a música, o conhecimento também, né? E também tem o grafite. Grafite que é os desenhos, né, que são efetuados. Então, esses elementos que compõem o hip hop, a gente colocando em conhecimento aos jovens da periferia, eles vão se sentir agregados, né, vão se sentir identificados. Mas lembrando que temos que abraçar todo o lado cultural, religioso deles. A gente não pode ter nenhum tipo de discriminação por esse lado. Certo. Saber respeitar o convívio familiar dele, né? Como é a religião deles, respeitar, né? Porque tem a intolerância religiosa, tem tudo por trás disso aí. A gente tem que respeitar na nossa fala, tem que respeitar em tudo que a gente agrega e passar para eles, né? Tudo. E saber respeitar a decisão até do lado cultural. A gente está falando sobre o hip hop, mas tem um menino lá que é, vamos supor, é de uma família que o pai é roqueiro. O menino vem todo roqueirão. Né? Não tem esses, tem que respeitar. Cara, que tem que incentivar. Mesmo sendo do hip hop, que estilo massa, cara. Tem o menino do samba, né? Ué. Aí ele se sente o quê? Nichos, Você gostou, tio? Gostei, cara. Muito legal o seu estilo. Sim. Né? Não falar, não, isso não sei o quê, não.
Entendeu? A gente acaba machucando a Até pessoa. porque o hip hop ele surge justamente disso, dessa romper com o que é tradicional, né? Então, o hip hop ele tem essa cultura progressista, né, e de transformação, né? Ele é tipo um alinhamento a fusões, né? De samba, com rock, com tudo. Justamente, você tem o hip hop que agrega. Isso. Pô, essa questão que você colocou, o jovem, ele é diferente. Se você tem um pai e uma mãe, adultos, que passam por uma situação de vulnerabilidade, eles têm uma forma de lidar com isso, né? Eles vão atrás de recurso público, eles vão atrás do governo de alguma forma, alguma ajuda. O jovem, quando ele está, ele não tem essa mesma força que o pai e a mãe têm. Então, por isso que é muito importante a gente prestar muita atenção, porque como essa questão do psicossocial, né? Tem muitos jovens, o índice de aumento de jovens, né, que tiraram as suas vidas por estar sofrendo por essa questão da vulnerabilidade social, porque o adulto ele consegue visualizar 1000 coisas. Eu estou passando dificuldade hoje, mas eu vou correr atrás. Tá? O jovem não. Sabe o que eu penso? Como a sua fala aí é muito importante. Em ter essas pessoas capacitadas no meio, né? Psicossocial muito importante, né? Psicólogo nesses negócios. Tem no meio pedagogos, né? Pessoas realmente que já são de nível, já são de nível maior. Saber reconhecer, esse é o ponto que eu quero chegar. Vocês que são agentes sociais, né, que trabalham com jovens, é muito importante saber identificar isso com o jovem. Quando você percebe que o jovem está ali muito parado, muito calado, deixou de ser participativo como ele era, aí que entra o nosso papel. Isso. Nosso papel de tentar entender o que está acontecendo, porque o jovem ele não tem muitos recursos. Então, muitas vezes, o recurso que o jovem ele pode desenvolver é o recurso do autoflagelo, da automutilação, até do suicídio, né, de tirar a sua vida, porque ele não consegue visualizar como um adulto, ele ainda não está mentalmente preparado para lidar com muitas situações. Ele não está pronto para isso. Entendeu? Então é muito importante a gente ter essa visão de que a gente somos muitas vezes o pai não consegue ver. Eu tenho um caso muito especial. Eu desenvolvi um projeto em Planaltina de Goiás pela minha instituição, a Protege Brasil. Vou te falar também uma coisa que é muito importante, né? Puxando aqui um pouquinho sua fala, muito importante haver entre pai e filho conversa. Diálogo. O diálogo tem que existir na família, né? Isso, aproximação. Entendeu? Aproximação. Meu filho, como é que você tá? Você tá precisando de alguma coisa? Vamos pro cinema. A gente vai vamos entrar passear. em outro assunto aqui, porque se a gente puxar muito por isso aí... Mas é importante. É a era da tecnologia, né? A tecnologia ela acaba afastando as pessoas. Né? Elas estão no mesmo ambiente, mas né? distante. A filha tá ali no quarto, o filho na sala, o pai ali assistindo uma TV e ninguém se fala. Na mesma casa ninguém se fala. Ou quando se fala, se fala pelo aplicativo. Meu filho está lá no quarto, eu mandar uma mensagem para ele vir jantar. Em vez de gritar, né, vamos dar mensagem, que ele me escuta. E aí mas é um negócio a ser tratado, a ser tratado dentro do ambiente familiar. Isso mesmo. Uma aproximação de pai e filha é muito bom, sabia? Assim, de chegar assim, o pai chegar no filho e falar, filho, o que você está precisando? Você pode dialogar comigo? Eu posso ter uma conversa com você? Né? Eu posso sair com você hoje? Eu, seu pai? Né, a mãe falar isso para a filha também, ou então os dois, né, o casal junto, o filho, a família. Vamos para o cinema, vamos num parque, né, vamos visitar o parque da cidade, o zoológico, né, tantas coisas bonitas aqui no DF também, né, tô falando do DF, tá, gente, né, pra gente explorar, né, jardim botânico, muitas coisas boas, né, da natureza. Tem. Né, e a orla do lago, esse convívio familiar é muito importante para os jovens. Porque se ele não encontra esse aconchego em casa, ele vai achar onde? Na rua. Ou pelos colegas, né? Porque eu costumo dizer, até quando eu dou minhas palestras, tem os colegas e tem os amigos.
são diferentes, né? Os amigos que eu falo são pai e mãe, entendeu? Colegas é colega de escola, entendeu? Não falando assim que tem uma amizade legal e tudo, mas quem vai te ajudar você precisar, naquele momento que você estiver doente ou você passar por um perreio, né? Vamos supor, deu uma coisa errada, quem é? A família. O colega de escola, dificilmente ele vai ajudar, mas tem que ajuda, mas dificilmente ele ajuda. O nosso foco, eu acho assim, o foco dos agentes sociais é o foco de transformar vidas. A gente precisa, através das nossas ações, dos nossos projetos, sejam eles com recursos públicos, sejam eles com parcerias, porque a gente precisa transformar o jovem, a gente precisa tirar ele, principalmente o jovem em vulnerabilidade social, a gente precisa tirar ele da situação de beneficiário para uma situação onde ele é protagonista da sua própria vida. Entendeu? Importante. Isso é fundamental. Isso deve ser. Mostrar para ele que ele é importante, que ele também é capaz. Eu vejo uma coisa no ser humano que Deus fez que é incrível, né? Esse poder de regeneração, né? Que o ser humano tem. Ele pode estar lá no fundo do poço, né? Desacreditado pela sociedade, derrotado, né? Mas ele tem o poder de se levantar. E se tiver uma mão amiga para levantar, assim como eu saí, eu acredito que outros também podem sair ali de qualquer situação, né? Pode ser de uma situação de drogas, pode ser de uma situação dessas doenças psíquicas. Uma né? depressão, Enfim, né? Isso vai depender da pessoa que vai dar essa mão para ajudar. Nós somos uma delas, né? Então, acho que isso é muito fundamental, muito importante, né? Não apontar, mas igual eu falei, ser amigo. E mostrar os pontos, e mostrar que ela é capaz, mostrar que nós estamos juntos. Isso e é aí muito a legal. gente consegue vencer. Vocês falaram aí agora, pegar a fala do Falcão, você disse assim, como aconteceu comigo, né? Alguém, então assim, você vivenciou isso. Agora eu quero ouvir a história. André, você falou que a gente estava falando aqui, né, que chegou um momento que tem um momento que é você, tem um momento que são vocês dois que unem, se encontram num show e aí surge uma parceria de sucesso. Então, como é que é? Eu quero ouvir aí. Marcão, é tu? Eu o Falcão? creio assim, a gente saiu, acho que praticamente das mesmas coisas, né? De um ambiente onde a gente começou a escutar um rap, né? Começou a se identificar com a cultura hip hop, mas em algum momento da nossa vida a gente desandou ali, né? Falando mais por mim, entrei ali no mundo do álcool, da droga, da cocaína, né? De várias coisas. E chegou um certo momento na minha vida que eu estava desesperado e eu mesmo não acreditava mais em mim. Falava, para mim já era, para mim é daqui para a morte. Ô, André, segura aí. Eu quero falar uma coisa com vocês aqui que agora meu coração vibrou para falar nisso. É porque muitas vezes as pessoas elas marginalizam o rap ou o movimento hip hop, associando ele a drogas, a bebidas e a marginalização. Mas, por exemplo, a gente encontra várias pessoas que têm expressão nacional e internacional, como, por exemplo, o Mano Brown, como vários MCs, que não são assim. Muito pelo contrário, os caras são éticos, você vê a postura, você vê a fala deles, né? Você vê a própria letra da música combatendo essas coisas. Então, assim, falam pra gente aí um pouquinho como é que a gente qual é o processo até mesmo para desmarginalizar essa visão que a sociedade tem, cara, disso. O que acontece? Pode dar ideia aqui? Não, na minha visão, eu vejo assim, que quando eu passei por esse processo, porque eu não vejo que a música ela incentiva, pode ter que algumas sim, né? Mas o rap em si, ele é uma conscientização. Tanto que quando eu me converti, o que aconteceu? Eu passei a escutar rap cristão, né? Que falava das mesmas situações, só que agora falando que tem um Deus, que tem Cristo e que você pode vencer. Mudou um pouco,
mas é a mesma batida, é o mesmo movimento, né? Então, eu acho que Deus usa aquilo que a gente tem de experiência para a gente alcançar outras pessoas também, né? Do mesmo jeito que eu saí, eu também quero alcançar um cara que está lá na pedra de crack ali, que ninguém mais acredita nele, como eu mesmo não acreditava mais em mim. Então, acho que parte disso é ser humano é amar pessoas, querer ajudar, né? Compartilhar. E também tem assim, a discriminação, como você falou, né? As pessoas podem entender, marginalizar, né? As pessoas, né, que eu tô falando. Isso veio desde os anos 80 até hoje, entendeu? Hoje já parou, já tá mais tranquilo, né? Uhum. Por quê? Porque, como você citou nomes aí, né? Do Mano Brown, Racionais MCs. Racionais MCs é um grupo de rap já consagrado, né? No meio do rap nacional. Então, Racionais MCs tem música deles aí que já é tema de faculdade, Sim, né? sim. Então, você vê por aí, o que acontece? Já nessa caminhada que a gente tem e estamos hoje como referência na cultura hip hop, os jovens, né? Na maioria em vulnerabilidade social, mas que hoje eles estão filtrando de forma correta o que está sendo cantado, o que está sendo falado, eles estão entendendo. Então, um trabalho que está sendo feito de formiguinha, mas está alcançando os méritos. Legal. Né? Os méritos positivos. Então, o que acontece? Mas hoje ainda existe o lado das vertes, né? Que pessoas, eu até entendo o lado dessas pessoas, né? Porque a maioria são pessoas já de 50 anos mais para cima, né? Uhum. Porque tem aquela educação que é antiga, né? Que vê que, tipo assim, a bermuda não é legal, é o estilo, é o óculos, é o boné, entendeu? Aí já vê, esse cara aí não é legal não, entendeu? A educação militarizada, onde É. o uniforme faz parte da personalidade. Isso. Então, tudo aquele que foge do uniforme, né? Porque o uniforme não é só a roupa. A roupa, ela reflete o uniforme. Então, você tem ali a calça azul, a camisa branca, com o negócio... Isso é da minha geração, falo porque é da minha geração. Então, o uniforme. O uniforme no se comportar, no se falar... E a geração mudou, não é mais assim. Então, essa geração tem dificuldade realmente de ver. Né? Eu Então, eu tive dificuldade de ver meu filho, né, com uma bermuda tectel. Por quê? Então. Porque eu só usava calça e bermuda de... Né? Mas pra de você pano. ver, né, como é impressionante, né? Tudo que aquilo, assim, parece que é um cotidiano, que tudo aquilo que os pais não gostam, né, muito, os filhos agregam. Acabam trazendo Tá pro trazendo, estilo, né? falando, né? Igual eu tive também, que meu pai não gosta. Né? A partir do momento que meu pai era vendedor, vou te falar, vendedor, ele colocava ali, ele saía para vender a mercadoria no carro e eu já mudava a rádio que ele estava ouvindo, já colocava do hip hop. Ele tinha, quem busca essa? É o conflito de gerações. Mas assim, Eu ia falar até uma coisa hoje eu interessante. entendo ele, né? Hoje eu entendo ele da mesma forma como eu falei, eu entendo essas pessoas, entendeu? Porque elas vão vendo que não somos do jeito que elas pensam. Né? Eu já tive conflito aí de trabalhar em hospital, já trabalhei em hospital, que eu andava nesse traje aqui eu ia trabalhar. O cara da segurança. Pois não, o que tu quer? O preconceito, né? Não, eu vou trabalhar. Você trabalha aqui? Falei, sim, trabalha aí. Aí eu não mudei o meu estilo, eu fui desse jeito. Né? Falei, não, eles vão me Até aceitar acostumar. assim, eu vou assim. Eu fui contratado, sabia que eu era do movimento hip hop, então eu não vou mudar meu estilo e vou assim. Aí, passado o tempo, fiz amizade com esse vigilante, ele me viu uma pessoa ele falou, cara, tá muito massa, velho. Entendeu? Assim, me chamou pra casa dele, né, fez confraternização, pra mim conversar com os filhos dele, entendeu? Com a família, foi muito legal. Então, a situação que a gente vai mostrando como somos na nossa vivência, né? Como somos dentro de casa e como somos na rua, no nosso dia a dia. Eles vão ver essa diferença, né? Aí a gente vai quebrando esse paradigma por aí, entendeu? Essas discriminações, essas situações que acontecem no dia a dia, né? E Legal. tem a situação aí Isso é também bacana, que você né, falou, cara? né? Que eu falei que era os manos aí referência.
E tem muitos manos aqui do DF também referência, né? Que são referência no mundo artístico aí, né? E, inclusive, eu me vejo como uma referência, né? A partir do momento que eu vejo um convite para participar em eventos sociais, num colégio, um convite para participar de um podcast dessa magnitude, eu vejo que é um trabalho que vem sendo reconhecido, né? Que não é um trabalho que caiu de paraquedas em qualquer lugar. Vocês Bacana, são cara, isso aí. referências. Com certeza, com certeza. Fala, André, eu tava... o seguinte, eu tava vendo sobre um negócio sobre a tatuagem, né? Antigamente, quem tinha tatuagem não podia se alistar no exército, não arrumava um carro público. Não poderia ingressar na carreira Né? militar. Quase era associado totalmente a pessoas, né, de mau caráter, né? Pessoas que fizeram alguma coisa errada, foram presidiários, né? Então você vê que ao longo do tempo isso foi mudando. Hoje em dia artista tem, rap tem, né? Até piloto de Fórmula 1 tem, o Raikkonen, parece que tem, né? Então, os jogadores têm, né? Até demais. Então, você vê que mudou. Então, isso é uma coisa que é a linha do tempo, né? E a gente vai passando pelo tempo e vai vendo que algumas coisas vão mudando. Se era errado em algum tempo, hoje em dia já não é mais. É verdade. Né? O Varão falou sobre a questão aí da bermuda. Hoje em dia eu não uso bermuda mais, mas é opção minha. Não usa mais ciclone. Não é não- bermuda, é ciclone, cara. Ciclone É é o- bermudão da ciclone. Não- Tem uma Bermuda, música, já não uma curto música minha muito. falando isso aí, eu tenho uma música minha que fala sobre isso Eu aí. gosto de usar calça e pra mim, onde eu vou, eu tenho que usar calça. Mas você Mas também consegue não- enxergar não discrimina que a isso. bermuda não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Justamente. Mas é uma visão minha agora, mudou. Mas o grande problema hoje é que a sociedade ainda, apesar da evolução, ela ainda enxerga o jovem inserido nessa questão do hip hop, tal, do funk, mais com a visão da segurança pública, a visão de que aquele jovem ali, ele está ali andando, ele está numa linha, a qualquer momento ele pode estar indo para o lado errado, Sim. entendeu? Então é essa visão negativa, que é uma visão que a gente precisa romper, né? A gente não pode olhar para o jovem assim, a gente tem que ter esses dois olhares, porque o jovem, infelizmente, o jovem em uma situação de A gente tem vulnerabilidade que saber social, identificar, né? Isso. ele pode O cara sim, criminoso, né? ele pode sim para Tá um ali. lado negativo, Sim. mas como ele pode ir para o outro lado. Então a Sim. gente tem que ter as duas visões, a visão da segurança pública E mesmo como que se ele a for pro visão lado errado, do a gente pode resgate, resgatar ele. né? A visão do potencial criativo. Porque quando a gente olha para o jovem em vulnerabilidade, que ele está inserido dentro de um projeto social voltado para o hip hop, para o funk, seja para o que for, que a gente olha somente para Ali a é só um meio, segurança, é um meio, né? quer dizer, a gente acaba estigmatizando aquele grupo ali como potenciais pessoas que vão fazer coisa errada. Mas não, a gente tem que ver também como potenciais pessoas que têm um potencial criativo, educativo, entendeu? Que pode desenvolver a cultura, pode desenvolver fórmulas, inclusive, de ganhar dinheiro usando essas ferramentas, entendeu? Ô, galera, fala pra mim aí o que é a Comunidade Unida. Então, Comunidade Unida, então é um projeto, né, hoje, um projeto que agrega muitos participantes, né, desde o lado artístico até as parcerias que tem, né. Começou por um projeto que era para dar oportunidade para os artistas, onde os artistas não tinham oportunidade, não tinha voz ativa, né? E aí conseguimos agregar esses artistas e vendo o tamanho da dimensão desse evento, desse projeto, a gente agregou o social para atender a comunidade. De que forma? Onde a gente pode colocar no evento ali, a gente pode ter atendimento para a comunidade, né? Um corte de cabelo, a pessoa não tem como cortar um cabelo, vai e corta o seu cabelo. Um atendimento dentário, dentista, a gente pode fazer essas parcerias e agregar o hip hop com esse social, essas atividades sociais para ajudar. Sendo que o hip hop é só uma linha, mas pode ter várias também, né? Pode abranger isso aí. Né? Isso, e para ajudar a população, né? Desde o lado
Também que a gente atende essas pessoas aí que estão em conflito com a lei, né? Que é os menores infratores e tal. Que a gente faz também esse trabalho nas unidades de internação, levando artistas e levando também pessoas capacitadas, pessoas também que têm uma história de vida, de mudança, que têm um testemunho de vida, como o André, né, de mudança, que passou por um lado obscuro da vida, eu também. Então a gente agrega essas situações, essas histórias para ser passada para esses jovens, para onde eles terem a mentalidade e a noção que eles realmente também podem mudar. Legal, cara. Isso é uma situação bastante boa que a gente passa para eles, né? E também damos palestras, né? E principalmente também a cultura hip hop, a gente agrega, passamos lá a mostra de DJ, como iniciar uma rima, né? Como eles podem fazer uma poesia, e aí vai. Isso é o Comunidade Unida, né? E vendo o tamanho da dimensão, meu amigo aqui também faz parte, né, desse projeto Comunidade Unida, onde ele é um agente cultural, hoje, né, agregado comigo na cidade, e a gente realiza vários eventos, né, na comunidade, e já estamos pensando de fazer de outra forma, e como está crescendo a demanda, estamos correndo para um lado aí de documento, de tudo, etc, entendeu? A gente já está vendo a possibilidade de criar instituto, ONG. Isso é importante, amigos. Entendeu? Isso é muito importante, né? A formalização. Porque através da formalização a gente ganha força no terceiro setor, a gente fortalece credibilidade, acessos a recursos, parcerias, fomento. Então, assim, é muito importante isso aí. Legal que vocês veem dessa forma, viu? Sim, porque apesar que a gente sempre trabalhou, né, nesse lado informal, mas sempre com parceria, sempre com ajudas, sempre a gente consegue, né, um patrocínio e tal. Comerciantes. Comerciantes. A gente coloca logo lá do comércio. Quando a gente vai fazer algum evento, né? Isso. Sempre a gente consegue. E aí essa parte aí, quando eu conheci o Marcão, que eu não falei, né? Isso foi importante. Já trabalhei em diversas coisas, né? Diversos tipos de serviços, né? Quando eu conheci o Marcão, eu trabalhava, né, na pintura de CD, na época tinha o CD, né? Fazia capa, o design gráfico ali, o web design. Então sempre trabalhei nessa área. Eu me converti, comecei a trabalhar como organizador de eventos, né? Através da igreja, né? Que deu a oportunidade. Legal. E aí, já fazendo CD, né? E essa parte já de eventos musicais, conheci o Marcão, a gente começou a fazer trabalho juntos, né? Até chegar o momento que ele me convidou para fazer participações também, né? Em músicas, em clipe, né? E aí entrou esse lado do Comunidade Unida, que já faz parte disso tudo, né? Desse contexto todo, né? De organização de eventos, de ajudar pessoas, né? Casa de recuperação, presídio, tudo isso já fazia uma parte da nossa vivência mesmo. Por isso que é Comunidade Unida. Comunidade Unida, abraça muita coisa. E sempre trabalhando nesse lado humano, de ajudar as pessoas a se levantar. Né? Quantas pessoas já levei para casa de recuperação? Quantas vezes a gente já foi em presídios? Não só pela Comunidade Unida, que eu já fazia também um trabalho antes. Porque acho que tudo é um chamado. Né? Ajudar famílias também, né? Os alimentos que a gente pega, que a gente coloca, às vezes colocamos como entrada, né? Para o evento, 1 quilo de alimento ou 2, esses alimentos a gente distribui para famílias que estão precisando, entendeu? Ou para ONGs que estão cadastradas na administração ali de uma cidade, a gente já deixa lá os alimentos e eles destinam às famílias carentes. Legal. Também esses alimentos. Amigos, o nosso tema é muito bacana, profundo, e o tempo já avançou. Então a gente não poderia deixar esse nosso episódio encerrar sem uma palhinha do Mano para cantar. Até rimou, hein? Tá engatilhado, hein? Vamos lá, Mano. Então Canta vou deixar aí pra gente alguma coisinha aí. Um pedacinho de uma letra aqui, que tem a participação do Rivas, né? Que eu tive a felicidade de gravar com ele. O Rivas, para quem não conhece, é o irmão do nosso querido aí DJ Jamaica, que já não se encontra mais DJ com nós. Jamaica. Né? O Rivas, o Cabala, né? Um salve aí, Rivas, professor, né? Que além de ser músico, ele é um excelente grafiteiro.
né? E vou cantar essa música aqui, o nome dela é Periferia 360, beleza? Vou começar aqui um pouquinho. Então, Infelizmente eu não vou poder fazer o beatbox aqui, tá bom? Mas beleza, vai você daí, tá? A primeira levadinha, né? Vamos lá. Toda a periferia tem seus talentos, são vários trutão envolvido na missão. No futebol, voleibol, basquetebol, arte urbana, não passa batido, os nossos talentos preferidos, o DJ e o grafite, o bumbo, os grave, estremece os baile. Nação jovem tem que se ligar, são vários talentos para não afundar. Cuidado com os pratos do inimigo, sinuca de bico, carreira de pó, mesa de bar. Cuidado pro seu talento não afundar. Periferia 360 tá aí, tá sim, hein? Periferia 360 tá aí, pronta pro combate na missão resgate. É isso aí, garoto. Satisfação Obrigado. total. Satisfação aí. é nossa, viu? Terceiro setor, muito obrigado pela oportunidade. Meu amigo aqui, André Amém. Falcão. Né, André? Agradecemos aí. Pela oportunidade, Isso pelo é bom demais. nosso momento de voz, né? Eu acho que é muito importante inserir a periferia em momentos desses de voz, de diálogo, né? Incentiva bastante e alerta também vários ouvintes, né? Sim. Do que possa se tratar, qual o tema possa ser enviado, né? É muito importante isso para o nosso crescimento periférico, né? Para o nosso crescimento do nosso povo, né? Em si. Todos, né? Muito obrigado aí por tudo aí. Obrigado, Marcão. Obrigado, André, pela presença. Continuem com esse trabalho maravilhoso que vocês fazem com a comunidade unida e tantas outras parcerias. E, por favor, formalizem a instituição. Sim, vamos. Porque eu tenho certeza que vocês vão passar para um próximo nível onde muito mais coisas vão acontecer a partir disso. Eu acho que formalizando vai entrar mais grana e mais pessoas vão ser ajudadas. Com certeza. Porque tem um limite, né? Exatamente isso. E muitas coisas acontecem. Pode mudar. Meu amigo Edmilson, muito obrigado pela sua participação também, tá, amigo? Tamo junto e, assim, fico muito feliz de estar aqui com vocês e dizer o seguinte, a formalização é a identidade de vocês, entendeu? Vocês já têm um trabalho social, já são reconhecidos, tanto que vocês estão aqui. Sim. Quando falamos disso, vocês são a referência. Agora falta só estar no papel para Sim, as é verdade. coisas poder caminhar para um outro nível. E para você que nos assistiu, eu quero agradecer a sua companhia ao longo deste nosso episódio do nosso podcast Nova Terceiro Setor. Hoje nós falamos sobre a importância de ter uma linguagem simples, acessível para os jovens que estão em situação de vulnerabilidade. E você viu que os nossos convidados aqui mandaram muito bem. Falaram tudo que tinha que ser dito. Brincadeiras à parte, para nós é uma alegria. Então, olha, curte, comenta e compartilha esse material com outras pessoas e eu espero você no nosso próximo episódio do podcast Inova Terceiro Setor. Valeu.